Então nós estamos falando sobre essa série Mudar de Nível. Sabe, você não nasceu para ficar criança sempre na fé. Você nasceu para se tornar maduro na fé. Você nasceu como criança, mas você tem que crescer até a estatura do varão perfeito, amém? Nós estamos dizendo que a mudança de nível, ela requer 3 coisas específicas para que a gente mude de nível, ok? Primeira coisa, requer que nós entremos num relacionamento de discipulado no qual Deus vai usar alguém para nos movermos adiante. Gente, quando uma criança nasce, seria uma loucura, ninguém faz isso, a gente não viu história, a não ser mães que jogam a criança fora. Eu conheço alguns que já aconteceu com isso e Deus tinha um plano, viveram, são uma bênção hoje em dia. Mas ninguém que nasce como criança já vai assumindo alguma responsabilidade. Sabe, paternidade responsável é um princípio da Bíblia. Nós nascemos para ter paternidade responsável. Deus não quer órfãos, filhos precisam de pais. Então, a maneira que Deus providenciou para a gente é o discipulado. Quando você nasce de novo, você é filho espiritual de alguém. Essa pessoa que te levou para Jesus deveria ser o teu discipulador. Mas por motivos outros, se essa pessoa não se torna o teu discipulador, você precisa arranjar um discipulador para você. Você precisa ser colocado debaixo do discipulado, porque senão você não vai ter aquelas coisas que você deveria ter e poderia ter com uma paternidade responsável, ok? Ninguém pode nascer, crescer sozinho, fora de alguém falando na sua vida. A segunda coisa que nós temos que ter, primeiro, um discipulador. É um discipulado responsável, uma paternidade. A segunda coisa, uma vez que estejamos enganjados num relacionamento de mestre e discípulo, nós devemos determinar quais são as áreas em que devemos mudar ou fortalecer. Gente, ninguém nasceu perfeito. O processo de santificação é gradativo. Se alguém disser que já está pronto, então alguma coisa está comprometida, porque se você já tivesse pronto, Deus tinha até arrebatado, como fez com Enoque. Enoque andava com Deus, estava pronto, andou tanto com Deus que Deus levou Enoque, ok? Então, porque nós não estamos prontos, nós estamos aqui. Então nós devemos agora olhar para nós, quais são as áreas que Deus quer mudar na nossa vida, que nós precisamos mudar na nossa vida. A Bíblia tem um versículo que eu acho muito importante para a gente saber. A Bíblia diz assim: se a gente julgasse a nós mesmos, nós não seríamos julgados pelos outros. Então, como discípulos, nós temos que entender o porquê que muitas vezes a pessoa que está nos discipulando está trabalhando. Quais são as áreas que tem que mudar na nossa vida. E a terceira coisa, nós devemos lembrar que mudança leva tempo. Mudança leva tempo, é um processo, não é um ato. Ok? Mudança é um processo, não é um ato. Ninguém muda assim da noite para o dia. Agora, a grande verdade é que se alguém não quiser mudar, não vai mudar nunca. Porque Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Nós temos uma decisão. Ok? Agora, veja só. Mudança é um processo. O que é que nós estamos vendo nos nossos dias por causa de não entender que a mudança é um processo? Nós vemos toda uma corrida na tentativa de mudar sim. Então a gente vê muita gente procurando, eu vou procurar um profeta para ver o que ele tem para dizer para mim. Porque o pensamento é num ato assim, num estalar de dedo eu vou mudar. Num estalar de dedo as coisas vão mudar na minha vida. Quando a santificação não é um ato, é um processo. Se vier um profeta, e eu não sou contra profetas, nem alguém que tem palavra de Deus, palavra de conhecimento, tudo isso está na Bíblia. Mas se um profeta vem e diz para mim uma palavra de Deus, ainda tem o outro lado da moeda. E sabe qual que é o outro lado da moeda? O outro lado da moeda é eu me posicionar para que essa palavra se cumpra. Porque nós vemos gente na Bíblia, Deus dando palavra para pessoas na Bíblia que nunca se cumpriram porque as pessoas não se posicionaram. Porque isso é um processo. Quando Deus nos dá uma palavra, quando Deus trabalha com a gente, Ele trabalha com a gente num processo. Ok? Então são 2 coisas que vão nos ajudar.
nessas 3 coisas que nós dissemos aí para frente. Talvez nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas 3 coisas. Vai para o nosso primeiro ponto do nosso PowerPoint. A primeira coisa que nós temos que entender para mudar de nível é que mudança de nível exige ser antes de fazer. Às vezes nós nos entregamos ao Senhor, nos consagramos ao Senhor, e nós temos o nosso primeiro amor, e nós queremos servir e servir e servir, e não está errado. Mas com o passar do tempo, nossa vida vira uma correria de fazer, e daí sabe o que acontece? Nós nunca nos tornamos. Ok? Vamos ler João capítulo 13, versículo 17, aí na Bíblia de vocês. Capítulo 13 do Evangelho de São João, versículo 17. Veja o que diz aí sobre esse assunto que a gente tem que ser. Aliás, 2 Coríntios, desculpe, eu estou lendo debaixo, né? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Vamos lá, 2 Coríntios 3, 18. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala nisso. Ok, Romanos, Coríntios, 2 Coríntios 3, versículo 18. Veja o que diz aí. Escute lá. Diz assim, ó. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se tolo para tornar-se sábio. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém pensa que é sábio nesse século, se faça tolo para se tornar sábio. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? É que o ser que Deus quer que você seja, aquela pessoa que Deus quer que você seja, só pode ser feita por Deus, não pode ser feita por você mesmo. Amados, sabe, nós podemos estudar, e eu sou muito a favor de que todo mundo estude, se gradue, vá até o último nível que puder, possivelmente, mas isso não significa que a pessoa vai se tornar sábio. Conhecimento na cabeça não significa sabedoria. Sabedoria é uma coisa do Espírito Santo. É um fruto do Espírito Santo. Muita gente tem conhecimento de tudo, mas não tem sabedoria. Por quê? Porque não se tornou. O sábio é aquela pessoa que Deus vai trabalhando nele e ele vai se tornando. Ele não pensa que é alguma coisa, ele vai se tornando, e como consequência do que ele é, ele faz. Mas nós vivemos nessa correria hoje, do fazer, sem ser. E aí, capítulo 13, veja, estamos somente conhecendo a Bíblia sem a prática dela. Então, às vezes, nós lemos a Bíblia, nós temos um problema no cristianismo hoje. Gente, olha aqui para mim, eu tenho um problema no meu cristianismo. Às vezes eu fico pensando, Jesus, se eu tivesse praticando tudo o que eu sei da Bíblia, como seria a minha vida? Não seria o tipo de vida que eu estou vivendo hoje. E o mesmo serve para você. Não seria, se nós estivéssemos ouvindo a Bíblia e fazendo o que deveríamos fazer. Então, sabe o que aconteceria? Nós não seríamos os mesmos. Ok? Porque Deus não enviou o mundo, seu Filho ao mundo, para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. O processo da salvação não termina quando você nasceu de novo. A Bíblia tem um versículo lá no livro de Hebreus, no livro de Romanos, acho que é Romanos 13 ou 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quando você nasceu de novo, você não está terminado, você tem que ter um crescimento na estatura do varão perfeito. Você foi salvo no passado, quando você nasceu de novo. No presente, na santificação, você está sendo salvo. E quando Jesus vier para você encontrar com Ele, Ele vai transformar você, dar um corpo novo para você, que você nunca mais vai pecar, então você será salvo. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. A salvação é um processo, não é um ato. Ok? Pensa bem nisso. É um processo, não é um ato. Jesus veio para salvar. E sabe como é que Ele salva? Pela palavra. Ele nos salva pela palavra.
A palavra é um instrumento. Nós nascemos de novo pela palavra. Está escrito na Bíblia. Nós fomos regenerados de semente não corruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. E nós, depois de nascidos de novo, crescemos na palavra. Irmãos, nós devíamos, talvez, nos tornar pessoas que seriam da seguinte maneira, que viveriam da seguinte maneira. Alguém vem falar conosco, a gente deveria perguntar, ok, qual é a base bíblica disso? Deus concorda com isso? Jesus estivesse no teu lugar, estaria fazendo isso? Se responder essas perguntas, então eu deveria fazer isso, ok? Então, o que acontece hoje é que nós estamos enganados, nós estamos acumulando conhecimento. Uma cabeção desse tamanho, mas o coração, que não é a cabeça, o coração é o teu espírito. A Bíblia fala de coração na Bíblia, e toda vez que a Bíblia fala de coração, ela está falando do teu espírito. Não da tua alma. Quando fala da tua cabeça, é a tua alma, é a tua razão, as tuas emoções, a tua vontade, isso é a tua alma. Mas sabe, nós acumulamos, nossa cabeça cresce desse tamanho e ficamos com um coraçãozinho pequenininho, por causa da falta da prática da palavra. Conhecemos, mas não praticamos. A segunda coisa que vai nos ajudar a ser antes de fazer é desenvolver um caminho focado no processo. Hoje em dia nós não queremos um caminho focado no processo. Processo tem alguns detalhes que você tem que entender para que ele se torne processo. O primeiro detalhe que você tem que entender é que um processo exige perseverança. Por exemplo, olha aqui para mim chegar daqui até aquela porta, o que tem que existir é um processo. E sabe, o processo é esse. Eu nunca vou chegar lá sem o primeiro passo. Eu nunca vou chegar sem o segundo, sem o terceiro, sem o quarto. E sabe esses passos, o que exigem? Perseverança. Porque eu posso estar aqui em cima e pensar assim, eu quero chegar lá naquela porta. Aí eu dou o primeiro passo e eu olho do lado e eu me distraio. Eu digo, opa, tem um papel aqui. E eu tenho muita distração no processo. Veja o processo. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Veja o processo. Sabendo que a tribulação produz a perseverança. Pode ir para o próximo. Versículo 4. A provação produz a perseverança. A perseverança produz a experiência produz a esperança. Entenderam isso? É um processo. Às vezes nós estamos sem esperança. Sabe por que estamos sem esperança? Porque a gente naufragou na tribulação. A gente naufragou na tribulação. E a gente até tem desculpa. A gente diz, não, pastor, eu estou mal, eu caí, eu desanimei na tribulação porque foi demais. Mentira. 1 Coríntios 10 diz assim, que Deus é fiel e não deixa vir para você nenhuma tentação que você não possa resistir. Pelo contrário, junto com a tentação, Ele abre uma porta para que você possa escapar. Então, tribulação nunca é maior do que você pode resistir. E Deus sabe o quanto. Ele sabia o quanto Jó, por exemplo, podia resistir. E se eu talvez passasse a dele, eu não poderia. Mas Deus nunca vai permitir que você entre numa tribulação que você não possa. Então, qual é o problema? É que não andamos num processo. Não queremos um processo. Nós somos imediatistas, irmãos. Nós queremos para agora. Até agora, nós queremos para agora, para ontem. É assim que nós somos. Então, sabe, nós nunca vamos ser, porque esse negócio de a gente querer toda na hora, isso não é o processo que produz o nosso crescimento. É o processo que produz a nossa transformação. Imagine aquela lagartona feia caminhando na terra, se rastejando na terra. Um belo dia aquela lagartona feia vai e se pendura num galho, começa a tecer um casulo, um processo começa a acontecer.
ela começa a tecer um casulo, e lá dentro desse casulo um processo começa a acontecer e sai uma borboleta. E vou dizer mais uma coisa, se você quiser dar uma ajudinha no processo, se você não deixar que o processo aconteça por si mesmo, do jeito que Deus programou para ser, você mata a borboleta. Se você abrir o casulo antes da hora, você pode estar pensando, nossa, a pobrezinha dessa borboleta está sofrendo, corta o casulo, matou a borboleta. Ela não vai conseguir voar, porque parte do processo foi cortado. Ele quer que seja a imagem do seu filho. Ele nos criou, mas há um processo que vai desenvolver isso. Amém? Para sermos quem Deus quer que sejamos, nós temos que entrar no processo de Deus. Sabe, amados, quando nós temos consciência disso, nós não vamos rejeitar os processos. Às vezes, o inimigo nos engana e Deus diz assim, vou mudar o João nessa área que ele precisa crescer para ser mais como o meu filho Jesus. Vou começar esse processo de apertar a vida dele. Aí o processo começa e o João aqui, que não entende bem das coisas de Deus, diz assim, está amarrado, Satanás, solta de mim. Não tem nada a ver, Deus estava no processo. E aí o João aqui, que é muito crentão, diz, em nome de Jesus, isso aqui está fora. E vai orar quando Deus não vai ouvir, porque Deus quer o processo em ação. Imagine se a gente aqui pudesse pegar uma navezinha do tempo e ir lá no tempo do Jó, quando estava caindo a casa em cima dos filhos de Jó. Quando estava tudo acontecendo, estavam roubando as ovelhas do Jó, os jumentos do Jó, estavam roubando tudo do Jó. E aí, de repente, dá uma lepra no Jó, que ele chega a cheirar mal, e ele fica na beira do fogo com um caco de cerâmica raspando a sua pele. E eu e você, que somos super crentes, a gente desce lá com uma navezinha do tempo. E sabe o que nós íamos fazer a primeira coisa? Iríamos repreender o diabo. Foi feito pelo diabo? Foi feito pelo diabo, mas com o consentimento de Deus, porque aquilo era um processo na vida do Jó, para levar o Jó a ficar no segundo estágio, o dobro de abençoado que o primeiro. Se a gente abortasse o processo do Jó, o Jó nunca se moveria para um outro estágio. Nunca mudaria de nível. E aí nós, os crentãos, chegaríamos para o Jó e dizíamos assim, Jó, em nome de Jesus, sabia que Jesus pode curar, Jó? Você ainda não conhece porque Jesus ainda não nasceu no teu tempo, mas a gente está vindo lá, da onde a gente já sabe todas as coisas. Está curado no nome de Jesus. Já pensou que oração mais boba? Que oração mais sem graça? Oração contra o que Deus estava fazendo na vida do Jó, permitindo acontecer. Então, nós precisamos discernir os processos na nossa vida e perguntar para Deus, Deus, aonde o Senhor está querendo me levar? Sermos fiéis como Jó. Deus disse, você, Satanás, viu o meu servo Jó lá? Não há nenhum mais fiel. Ele disse, é fiel porque você deu tudo para ele. Põe a mão. E aí Deus diz, vai lá e põe para você ver. O Jó é fiel pelo que ele é. Ele me ama acima de todas as coisas. É o que ele é que conta. E aí quando ele perdeu tudo, ele não perdeu tudo que ele tinha no coração dele. A mulher disse, Jó, maldiçoa Deus e morre. Ela disse, doida. Se nós recebemos tudo, também não vamos receber uma aprovação? E não pecou, diz a Bíblia. Amém? Então, vamos voltar lá para o nosso PowerPoint. Então, a segunda coisa é, nós temos que desenvolver um caminho, reconhecer, ficar focado no processo. Ok? Qual é o processo? Quero perguntar para você, irmãos. Irmãos, se você está vivo e ainda continua crente, e eu acho que está, porque você está aqui hoje e está sentado na igreja, se não fosse crente, nem aqui estaria. Eu quero fazer a pergunta para você, qual é o processo do qual você está passando? Não engane você mesmo, pensando que você não está passando por um processo. Você está passando por um processo. Você tem que dar as bem-vindas para o processo que você está passando. Você tem que reconhecer esse processo. Você tem que acolher esse processo e dizer, sim, Senhor, como Jesus no jardim. Quando o meu pecado e o seu pecado ia cair sobre ele, lá no Jardim das Oliveiras. Ele disse, Pai,
seja feita a tua vontade e não a minha. O processo. Ele falou, Senhor, eu quero passar por esse processo. E ele passou pelo processo. E porque Jesus passou pelo processo, você está aqui hoje, crentão, crentona. Porque se Jesus não tivesse passado o processo, você não existia como filho, filha de Deus. Deus só teria Jesus como filho. Vocês entenderam? Então há um processo para a tua vida, para que você seja. Para que você se torne o que Deus quer que você se torne. Vamos mais um slide para frente. Nesse processo de nos tornarmos, ok? Quem Deus quer que a gente seja. Esse processo de mudança que tem que acontecer. Muitas vezes, veja o que acontece com a gente. A gente está mais preocupado com atividades do que com o crescimento. Amados, fé sem obras é morta. Diga comigo todo mundo, para você não entender mal. Diga comigo, fé sem obras é morta. Agora, esse é um lado da moeda. Agora vamos virar a moeda. Obras não produzem fé. Diga comigo, obras não produzem fé. Então veja o dilema. Fé sem obras é morta. Mas eu posso me enganjar fazendo um monte de coisa e isso não vai produzir zero de fé em mim. Porque as obras que eu faço têm que ser uma consequência da minha fé. Eu não tenho que fazer para ser. Eu tenho que ser para fazer. As obras que eu faço têm que refletir o que eu sou. Amém? Então, olha só o que diz aí em Mateus. Vamos fazer a leitura, Mateus, capítulo 7. 31 em diante. Nem todo, vamos aí ler todos juntos? Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Espera aí um pouquinho, não muda ainda. Gente, não é o que faz o que acha que deve fazer. Houve um tempo chamado tempo dos juízes, está escrito na Bíblia, livro dos juízes. Sabe qual é a característica do tempo dos juízes? As pessoas no tempo dos juízes, cada um fazia o que achava melhor. E isso era a desgraça deles. Eles estavam assim, era uma montanha russa. Eles saíam do cativeiro e iam para o cativeiro. Saíam do cativeiro e iam para o cativeiro. Porque faziam o melhor que eu acho, obviamente não é o melhor de Deus. Não. A Bíblia é clara, Deus dizendo, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Irmãos, faz a pergunta para mim, porque é difícil você responder uma pergunta que não estão fazendo, né? Faz a pergunta para mim, pastor, diga assim, pastor, qual a sua maior dificuldade na igreja? Vocês querem ouvir a resposta? É ter uma igreja que todo mundo está fazendo o que acha que é melhor. Esse é o problema. Porque segundo Deus, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Meus caminhos não são os vossos caminhos. Então, sabe, se a gente ouvisse a palavra de Deus e a gente meditasse nela, a nossa ação seria uma coisa tremenda. Ela seria o resultado da fé. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus. Você ouve e vai fazer o que a palavra de Deus diz. Isso é fé. E essa obra é a obra da fé. Vocês entenderam? Muitos naqueles dias, vamos ler isso. Muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Está falando de quem? Profeta, profeta, Não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Não fizemos muitos milagres? Vai para frente. Então, Jesus falando, eu lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amados, o que você acha que Deus está dizendo, que Jesus estava dizendo quando ele disse, nunca vos conheci? Gente, Deus conhece você antes de você existir. Que história é essa que nunca te conheci? Eu te explico. Nunca te conheci no relacionamento pessoal, eu e você. Nunca tive um relacionamento pessoal com você. Sabe, você sempre foi fazendo coisas para mim
que eu nunca pedi. Você foi fazendo coisas para mim que eu nunca mandei. Foi fazendo coisas para mim do jeito que eu nunca disse. Entenderam? Esse é o problema. Não vos conheci. Então, vocês estão entendendo? É o ser antes de fazer. Então você conhece a Deus. Do teu conhecimento de Deus vêm as tuas obras. Você conhece a Ele. Quando você conhece a Deus, você sabe qual é a vontade dEle. E sabe, se você não conhece muito bem, você tem que fazer igual Jesus ensinou. Eu só faço o que eu vejo meu Pai fazendo. Só faço o que vejo meu Pai fazendo. Isso é Jesus. João 5:19. Entenderam? Porque esse tipo de coisa produz o ser em você. Ok? Não temos clareza de qual é a nossa função na igreja, no corpo. Ok? Quando eu digo igreja, eu estou falando do corpo de Cristo. Não temos função, não temos clareza qual é a nossa função na igreja. Irmãos, que tal se você é a mão? Quantas mãos tem o teu corpo? 2 mãos. Vocês sabem por que vocês têm 2 mãos? Porque às vezes você precisa pegar um negócio grande como esse e você precisa usar as 2 mãos. Há coisas que você pode, pequenas, que pode fazer com uma. Mas há coisas que não podem ser feitas com uma mão. Não existe como. E sabe, como membro do corpo de Cristo, você tem que saber quem você é. E tem que se tornar um membro ativo. Ok? Um membro ativo. Amados, existem 2 coisas, eu tenho que explicar isso para vocês. Existem 2 coisas que a gente tem uma confusão enorme hoje. Existe a igreja como o corpo de Cristo, do qual Jesus é o cabeça, nós somos membros, e existe a estrutura eclesiástica, a organização. Então veja, a organização não gera vida. A igreja é um organismo vivo. Mas quero que vocês pensem numa parreira. Já viram parreira? Já viram parreira? Que dá uva. Então, quando você planta um pezinho de parreira, a primeira coisa que você tem que fazer lá no sul, a gente chama de estaleiro. Você tem que plantar o pezinho e você tem que fazer um negócio assim para que ela é um cipó, para que a uva cresça por cima. O estaleiro é a organização. Se você plantar um pé de uva e você deixar ela no chão, não vai dar nada. Não vai. Não vai produzir. Vai ser contaminada com tudo que é tipo de inseto que está no chão. Não vai produzir nada. Então, essa é a organização da igreja. A organização da igreja é para dar suporte para a vida da igreja. Gente, eu quero dizer para vocês aqui, nós estamos organizados na igreja. Não estamos perfeitos. Bem longe. Mas nós estamos organizados. E um dos grandes problemas é a parreira precisa crescer por cima do estaleiro. Porque se ela crescer fora, ela não vai poder. Agora, o estaleiro não vai para o céu. Quem vai para o céu é a igreja, que é o corpo de Cristo. Mas não tem como, se não tiver uma organização. Veja, você está sentado nessas cadeiras aí por causa da organização. Esse é o teu estaleiro para você sentar nele. Daqui a pouco a gente vai comer, por causa da nossa organização. Então, a igreja tem uma organização básica. A igreja, se você for ler em Efésios capítulo 4, está lá a relação dos 5 dons da igreja, que são chamados dons ministeriais. Apóstolo, que é o plantador de igreja. Profeta, que é o camarada do ensino da palavra. Profecia não é só assim diz o Senhor. Não. Agora eu estou profetizando para vocês, quando a gente está lendo a palavra. Isso é profecia também. Profeta, mestre, para ensinar. Evangelista, 5 dons. Ok? Agora, precisa uma estrutura. A igreja cristã começou a crescer. A primeira coisa que começou a acontecer é que eles precisaram de diáconos. Sabe quem faz toda a obra na igreja que tem a ver com assistência social? São os diáconos. São os diáconos. São os diáconos.
São os diáconos. Nós pusemos um avisozinho lá nas redes sociais para vocês, no WhatsApp, que todo mundo aí está. E fui eu que escrevi aquele texto que foi para todo mundo. Então, nós temos algumas maneiras de fazer. Veja bem, agora nós temos a pastora Rosângela, lá na casa. Passou por uma cirurgia, vão ter necessidades, né? Então, eu escrevi lá assim, que se você quiser fazer alguma contribuição, entrega para os diáconos. Agora, a pergunta é essa: por que eu não posso levar lá? Gente, para pensar um pouquinho, porque o melhor jeito é o que Deus constituiu, é entregar na mão dos diáconos. Vamos dizer, cada um de nós vai lá e entrega. Agora, você vai ter cara para chegar para a pastora Rosângela e dizer assim para ela: pastora Rosângela, quanto que a senhora recebeu de tudo? Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Agora, como é que você vai saber se o que ela recebeu foi suficiente? Você nunca vai saber. Aí você fica, dei a minha oferta. Mas você não sabe se você precisa falar com mais gente. Achar os teus amigos, dizer, gente, vamos se mobilizar. Por quê? Porque nós fizemos desorganizadamente. Então, quando você entrega na mão dos diáconos, os diáconos vão contar. E eles vão... Irivan perguntou para ele, qual é a sua necessidade? E a gente sabe qual é. Então, se passa por eles, a gente não vai precisar ir lá, levar um carão e dizer, quanto é que vocês ganharam de oferta, como se quisesse estar se metendo na vida dos outros. A gente saberia. Então, é por isso que tem um estaleiro para a videira. Tem que fazer as coisas direito. Entenderam? A organização, ela não é para encalhar o negócio, ela é para ajudar a coisa. Então, olha só, não temos clareza qual é a nossa função na igreja. Então, se você tem um dom de serviço, seu lugar é ser um diácono. Ok? Se você é um evangelista, seu negócio é participar do programa de evangelização da igreja. Se o seu negócio é ensino, você precisa fazer um grupo familiar, um GED, Grupo de Evangelismo e Discipulado. Seu dom. Então, o que acontece? Às vezes, nós não crescemos porque não exercitamos nosso dom. Querem saber a verdade? Desde que eu nasci de novo e comecei a exercitar meus dons e a evangelizar, basicamente todo o meu crescimento veio daí. Porque enquanto a gente trabalha para Jesus, Ele trabalha na gente. Eu estou fazendo agora esse curso, adivinhe quem mais está aprendendo nesse curso? Sou eu. Tive que escrever o curso, terminei um outro curso. Aí, antes do meio do ano, adivinha quem aprendeu mais? Se você for liderar um grupo, adivinhe quem vai aprender mais. Então, é o ser antes do fazer, ok? 1 Coríntios, veja lá os dons. Pois em um só Espírito fomos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, escravos, livres, todos nós foram dados de beber de um só Espírito. E aí para trás desse versículo 13, antes, vem toda a lista dos dons. Amém? Vamos para frente. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é, a mudança de nível exige o ser antes do fazer. Segundo PowerPoint para nós, a mudança de nível exige entrega total ao Senhor. Às vezes nós queremos mudar de nível, mas nós não queremos nos render. Queremos mudar de nível, mas não nos queremos nos render. Ok? Veja Paulo, que era Saulo de Tarso. Ele estava lá, ele achava que a melhor coisa que ele tinha que fazer era extirpar aqueles cristãos heréticos no começo da igreja. Estava matando o cristão. Pegou cartas para ir para um lugar para prender os cristãos e trazer preso para Jerusalém. Aí ele ia indo, Jesus aparece para ele cai por terra. E aí ele faz a pergunta. Jesus faz a declaração, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele faz a pergunta, Senhor, quem és? E aí eu sou Jesus, a quem você persegue? Levanta-te. Levanta-te. E vá fazer o que eu estou dizendo para você. E aí ele vai então para casa, para uma certa casa, e ele fica nessa casa, até que Deus vai mandar Ananias, para que ele fosse curado, para que as escamas caíssem dos seus olhos,
e ele fosse ungido, e ele mudou de nível. Ele saiu de perseguidor para perseguido. Não foi uma mudança assim, mas ele saiu de perdido, indo para o inferno, para filho de Deus. Ok? Amém? Então, às vezes não estamos dispostos. A mudança requer uma entrega total. Paulo disse: quem é, Senhor? Então, uma entrega total. Vá lá, fica nessa, e pegaram pela mão, levaram na casa, ele ficou lá. Ok? Não estamos dispostos a aumentar o nosso compromisso com Deus. Sabe? Gente, não. Irmãos, eu já estou fazendo o suficiente. Na mente de quem? Na tua ou na de Deus? Não, pastor, eu já estou fazendo aqui a minha parte. Já está bom. Quem diz para você que está bom? Nós mesmos costumamos dizer para nós quando está bom. Mas a grande verdade é que aí nós estamos abortando o processo de Deus na nossa vida. Ok? Nós estamos sem uma entrega total. Veja Maria. Maria, o anjo apareceu, falou para ela. Ela falou: não entendi nada. Como é que eu vou ficar grávida se eu não conheço homem nenhum? Mas ela disse assim: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Uau! Que coisa tremenda. Então, veja o que diz Lucas, capítulo 6, 46 a 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Ai, Senhor Jesus, você está fazendo o que te mandei? Todo aquele que vem a mim, ouve as palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante. Veja lá. Semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profundo vale, e aí pôs alicerce sobre a rocha, e vindo as enchentes, bateu com ímpeto na casa. Vocês conhecem, mas não pôde abalar porque estava sido edificado sobre a rocha. Vai para o outro. Mas alguém edificou sobre a areia, e a primeira coisa que veio, a água levou. A água levou. Nós temos aqui um filme muito conhecido, clássico, chamado O Vento Levou. Sabe o que quer dizer isso? O vento levou? Quer dizer que tudo aquilo não era coisa tão importante. Aquilo que as pessoas tinham construído foi destruído na guerra, o vento levou. Os sonhos que tinham, o vento levou. Você vê lá uma garota, né, de uma família muito poderosa, e de repente o vento leva tudo. Exatamente esse texto aí. Então o que acontece? Nós não temos essa entrega ao Senhor total. Segunda coisa, vamos lá para o nosso PowerPoint. Não nos tornamos dependentes uns dos outros. Nos tornamos dependentes uns dos outros e não do Senhor. Eu explico o que eu quero dizer aí. Me importa muito mais o que os irmãos pensam de mim do que Deus pensa de mim. Quem dita o que eu vou ser são as minhas amizades. É o pessoalzinho com quem eu ando. E não Deus. Então nós nos tornamos dependentes dos outros. E não de Deus. Entende? E aí é que a coisa se termina. Porque aonde nós vamos chegar com isso? Ok? Veja o João 14:14. O que diz? Vamos lá? Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Dependência de Jesus. Não dependência dos outros. Sabe? Vamos para frente? Então, o centro, queremos manter a nossa imagem, e não a imagem daquilo que o Senhor quer que sejamos. Ok? Nós queremos que as pessoas nos vejam de certo jeito, mas não como o Senhor nos vê. Então não estamos refletindo Jesus, estamos refletindo uma ideia que nós temos de nós mesmos. Veja Lucas 18, 10 a 14, vamos lá? 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano, um religioso e outro não. O fariseu de pé orava assim consigo mesmo: ah, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, e nem ainda como esse publicano aí que está orando do meu lado. 12. Jejuo 2 vezes por semana, dou meu dízimo de tudo quanto ganho. Vai para frente. Mas o publicano
estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, sê misericordioso de mim, pecador. Vamos para frente? Digo-vos, pois, que este publicano desceu justificado, e não aquele. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas que aquele que se humilha será exaltado. Amados, veja o princípio. Veja o princípio. É um princípio. Entenderam? O centro tem que ser a vontade de Deus, uma entrega total. Amém? Queremos pertencer a uma organização, queremos pertencer mais a uma organização do que servir. Eu estou tantos anos na igreja, não me chamaram para servir. Excuse me, Jesus já te chamou faz tempo para servir. Já foi chamado faz horas para servir. Manifestar os dons. Já foi chamado. Há sempre lugar para servir. Mas às vezes nós queremos um cargo na organização, tá? Mas não servir. Nós fomos chamados para servir. Conclusão: uma vez que entremos no processo que nos levará à mudança de nível, devemos nos preparar para um aumento de ataques espirituais. Irmão, você submeteu a Jesus, espere que vem chumbo grosso, você vai ser provado. Você submeteu a Jesus, você vai vir um teste para você, para ver que tipo de submissão é essa tua. Vai ser provado. E não só para ver, não só da parte de Deus você vai ser provado, mas o diabo vai se levantar contra o teu inimigo, porque ele não quer para a tua vida o que Deus quer. Entenderam? Então, se você se submeter, se você entrar no processo, espere guerra. O negócio é guerra. Mas eu tenho uma notícia para você: Jesus já venceu. Não é que ele vai vencer, ele já venceu. Ele é o vencedor, já triunfou. A tua vitória é a vitória dele. Amém? Então, uma coisa que temos que ter em nossa mente, que são as coisas que nos dão esperança, aquelas coisas que Deus já fez por nós. Irmãos, quando entramos num tempo de provação, sabe quais as primeiras palavras que vêm na mente? Mas se Deus me ama, por que está deixando eu passar por isso? Cadê Jesus quando eu preciso? Por que está acontecendo isso comigo? Por quê? Por quê? Mas sabe, nós, ao invés de pensar esse tipo de coisa, nós temos que trazer à mente: não, peraí, eu não estou entendendo nada aqui o negócio, mas Deus está comigo. E sabe como eu sei que Ele está comigo? Ele já fez isso. Ele está comigo. Eu sei que Ele está comigo. Trazer à sua mente as coisas que te dão esperança, aquelas coisas que Deus já fez. Não viver no negativo, viver no positivo. Deus me chamou para isso, o chamado é dele. Como os amigos de Daniel, Deus chamou eles para serem uma influência naquela corte, mas eles não podiam se dobrar para aquela estátua. E aí o rei disse: vou botar vocês na fornalha. Ele falou: rei, se o nosso Deus quer te livrar, nosso Deus quer nos livrar da tua mão e da fornalha, eles nos livram. Senão fique sabendo, a gente não baixa o nível. Jogaram eles, e quem estava lá junto? Jesus, caminhando com eles. Eles nunca teriam tido essa experiência se não fosse eles terem entendido a coisa, que eles precisavam se submeter ao Senhor. Amém? Quanto realmente sei quem sou em Jesus? Amados, o nosso maior problema está na questão da identidade. Nós não sabemos bem quem somos. Porque se eu sei realmente quem eu sou, não me interessa o que o outro diz, não me interessa o que aconteceu, eu sei quem sou. É um problema de identidade a maioria das vezes. Então, quanto realmente eu sei? Quem é você? A tua bênção, que Deus tem para fazer, não é pela metade, é completo. Então, essa é a primeira pergunta: quem eu sou? Quais as duas maiores coisas que me impedem de me entregar mais para ser quem Deus quer? Deus quer que você seja. O que te impede de te entregar mais para ser o que Deus quer? Quais são as duas maiores coisas? Senhor, sabe o que é? É que eu tenho medo. A Bíblia diz: o verdadeiro amor lança fora o medo. Tem que lançar fora o medo. Não pode ter medo. Amém?
Ah, porque eu não sei. Basta o Senhor teu Deus saber. Se o Senhor teu Deus souber, você não precisa nem saber. Ele é o que controla e não você. Amém? Terceira pergunta. Quais as duas coisas que farei para me entregar mais a Deus? Quais as duas coisas? Aqui algumas sugestões. Comece a pensar o quanto Deus ama você. Olha, muitas vezes nós não temos coragem de nos entregar a Deus porque já fomos traídos por aí. Muitas vezes andamos com gente que não tinha uma palavra só. O sim não era sim, o não não era não. Fomos traídos, fomos machucados. Mas eu garanto para vocês, nunca Deus fez isso com você. Os homens podem ter feito. É por isso que a Bíblia diz, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Porque Ele não é como seu pai, sua mãe, seus pastores, os líderes, você pode dar o nome que quiser. Então quais são as duas coisas que você vai fazer? Não, eu vou confiar a Deus em cima de tudo, sabe? E à medida que você fizer isso, você vai estar construindo a tua identidade. Amém?